O governo federal anunciou uma parceria com a Starlink, que é a empresa de Elon Musk, para o monitoramento da região amazônica e conexão de escolas. Então, para entender mais sobre este acordo, nós conversamos agora com Christian Perrone, Head de Direito e GovTech do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando por mais uma situação que entra uma polêmica com esse bilionário, o Elon Musk, no Brasil, né? Certamente hoje não é o melhor dia do Elon Musk, as suas ações da sua principal empresa Tesla estão caindo absurdamente, mas é interessante ver que para um pouco mudar os ares, ele veio para o Brasil falando de uma outra empresa deles que é super importante, que é essa Starlink, né? Que é uma empresa que presta acesso à internet via uma série de satélites que estão em uma órbita baixa no Brasil. Então, há que se entender que, em primeiro lugar, que os satélites, elas são muito poucos que efetivamente passam na Amazônia no dia de hoje. Então, vai ser interessante a modificação, assim, tanto do modelo de negócios, quanto com relação a, de fato, prestar esse serviço no Brasil, né? O outro ponto importante que vai ser visualizar o quanto, de fato, isso vai impactar na melhoria, né, do acesso, particularmente, o que vocês estavam falando antes, às escolas na Amazônia, né? É uma política pública já de fazer com que as escolas no Brasil possam estar conectadas à internet. Vai ser interessante visualizar se essa modalidade via satélite deve ser a melhor para conectar, então, essas escolas em situações mais remotas do país, particularmente na Amazônia brasileira. Exatamente, Christian, isso que eu ia falar com você, porque a Starlink vende serviços, né, majoritariamente convencionais para clientes convencionais, não para governos. Como enxergar isso dando certo, né? Principalmente para a região norte, que é tão grande e tão carente de infraestrutura. Por um lado, a gente tem que entender como isso vai ser aplicado e implementado na prática no Brasil. Primeiro, porque não adianta você só ter os satélites prestando conexão para o local. Isso já vai ser uma questão aí interessante de reformulação da empresa para ser voltada ainda mais para o Brasil e particularmente para a Amazônia. Mas a segunda questão é que para você ter acesso a essa conexão, você tem que ter um dispositivo específico, tá? Que faz, então, assim, como se fosse o nosso provedor de acesso, né, que chega com o cabo na nossa casa, né? Também você vai precisar ter um dispositivo nos seus locais, ou seja, no caso, nas escolas, e que esse dispositivo ele tem um valor, tem um custo aí. E também o próprio serviço que o Elon Musk presta, né, tem um custo bastante mais elevado do que a média de custo de acesso à internet via banda larga, né? Se acesso à internet via banda larga hoje custa em torno de uns R$ 1.500 por ano, com o Starlink vai ser R$ 11.000. Será que faz sentido, na ponta do lápis, você ter todas as escolas, ou um número significativo de escolas na Amazônia conectadas via esse modelo da Starlink? Isso sem falar do ponto de vista de que a gente vai estar dependente de uma infraestrutura que não é exatamente nacional, é uma infraestrutura de satélites que é prestada por uma empresa estrangeira que a gente não necessariamente vai saber quanto tempo ela vai prestar esse serviço e se a Amazônia vai ser o principal cliente ou um cliente que vai ser relevante para eles, né? Então, é bem complexo e a gente tem que colocar na ponta do lápis se essa é a melhor política pública para dar acesso às empresas, às escolas e uma série de instituições públicas na Amazônia, né? Isso sem falar que a gente ainda não tem detalhes sobre quem vai pagar essa conta para esse acesso à internet. Claro. Christian, você tocou num ponto tempo. Eu queria entender tempo e logística, afinal, política pública se baseia nisso. Quanto tempo para se lançar esses satélites? Você mesmo mencionou, né? É uma área muito grande, ou seja, quantos satélites precisariam ter para ter toda essa logística e quanto tempo demoraria para ter isso funcionando de fato? Há alguma ideia? Olha, essa é uma ótima pergunta, né? A gente não tem detalhes diretos, específicos que tenham sido dados nem do governo federal e nem da Starlink. Então, aqui eu vou, de alguma forma, imaginar o que deve ser feito, né? Hoje, a Starlink tem 550 satélites de baixa órbita no mundo, ou seja, para o globo inteiro, né?
muito poucos deles e muito poucos momentos eles passam na Amazônia de verdade. Então, isso queria dizer que ou vão ter que ser lançados novos satélites no curto prazo, o que não é descabido, porque eles pensam em lançar 3.000 satélites até o final do ano que vem, então não é descabido que seja possível, ou então realocar alguns desses satélites. O que isso quer dizer que é um custo para a empresa e tem uma questão temporal aí que é difícil da gente estimar, mas certamente esse momento atual não é para o curto prazo, não. Estamos no momento de mais o marketing de colocar as redes escolares da Amazônia conectadas com a internet do que, de fato, isso acontecer. E vamos olhar do ponto de vista de conexão historicamente, né? A política pública do Brasil já vem querendo colocar todas as escolas direto na internet há décadas, mais de uma década, digamos assim, né? E até hoje a gente não chegou de uma maneira efetiva. Mesmo em outras regiões do país, a gente tem taxas que não são ótimas de conexão. Por mais que a gente tenha muitas escolas, a grande maioria das escolas conectadas, nem sempre é com uma internet de qualidade. Então, voltando à sua pergunta, não deve se imaginar que isso vai mudar muito a vida dos estudantes da Amazônia no curto prazo. Tá? É melhor a gente imaginar que, se isso ocorrer, uma política pública bem feita, bem estruturada, a gente deve ter isso num horizonte de uns 2 anos e com um número significativo de satélites aí. Christian, diante de tantas críticas, né, do governo Bolsonaro por conta do desmatamento da Amazônia, também essa chegada de Musk ao Brasil, né, essa fala deles dizendo que os satélites ajudariam a monitorar o desmatamento, seria também uma boa estratégia nesse momento? É uma questão muito interessante, porque, de fato, o governo federal passou por muito tempo falando sobre uma retórica de soberania nacional sobre a Amazônia, sobre nós termos os nossos próprios satélites visualizando a Amazônia, o que já existe, diga-se de passagem, de todos os satélites para monitorar também tanto desmatamentos quanto extração ilegal na Amazônia, seja de ouro, seja de outros minérios. Então, já existem uma série de satélites assim importantes. Então, aqui tem uma mudança de retórica de falar de soberania nacional, de nossos próprios satélites, para efetivamente ter auxílio ou ter um apoio de uma empresa estrangeira com satélites estrangeiros e que, inclusive, aí uma questãozinha técnica, tá? Existem vários estudos que dizem que esses satélites de órbita baixa, que são os que tem do Elon Musk na Starlink, podem interferir, inclusive, quando em grande quantidade, nos satélites em órbita estacionária que o Brasil tem, que já faz, hoje em dia, o monitoramento da Amazônia, pelo menos em parte, né? Então, há aqui ganhos e perdas possíveis e há uma mudança de retórica que a gente vai ter que ver. Isso sem falar, gente, que a utilização de satélites privados pode gerar uma situação complexa com relação à segurança de dados aí, da transmissão, da informação, né? Lembrando que há poucos anos atrás, a gente já teve uma questão de infraestrutura em que outros países, outras empresas foram já utilizadas para segurança. Sem falar no caso Snowden, lá de 2013, que teve problemas com a presidência e com a Petrobras. Então, isso sempre traz uma questão de retórica e de segurança de fato aí, que deve ser levada em consideração. Tá certo. Christian, obrigado pela análise, pela explicação sobre esse namoro, como diz o presidente Bolsonaro e o governo brasileiro e Elon Musk. Obrigado e até uma próxima, Christian. Até, gente.